Noções de gerenciamento de crises, tipos de crises e de causadores do evento crítico. Olá, na aula de hoje falaremos sobre os tipos de crises e também sobre a tipologia dos causadores do evento crítico. Tipos de crises. Existem inúmeras situações que podem evoluir para uma situação de crise. Roubos ou outros crimes frustrados com tomadas de reféns. O indivíduo vai cometer um roubo, não consegue empreender fuga após executar o crime, ele é frustrado por uma equipe policial, retorna para aquele espaço e toma pessoas como reféns e geram um evento crítico, roubos ou crimes frustrados com tomadas de reféns. Extorsões mediante sequestro. Nesse caso, o causador de evento crítico estuda a rotina daquela pessoa, em determinado momento sequestra com o intuito de extorquir financeiramente a família daquela pessoa tomada. Extorsões mediante sequestro. Rebeliões com reféns em estabelecimentos prisionais, unidades de internação, cadeias públicas e delegacias. Então, presos que se rebelam em virtude de alguma situação específica da vida em cárcere, acabam tomando reféns e gerando crises em estabelecimentos prisionais. Mentalmente perturbados, barricados ou não, com tomadas de vítimas, reféns ou sozinhos. Então, pessoas que possuem algum tipo de alteração comportamental que geram crises, podendo estar sozinhas ou não, barricadas ou não, enfrentando a polícia ou então investindo contra a própria vida ou a vida daquelas pessoas que foram tomadas. Criminosos sozinhos e barricados contra a ação policial. Diferentemente do criminoso frustrado após o cometimento de algum crime, aqui o criminoso se barrica sozinho, ele não investe contra a própria vida, não possui pessoas tomadas e ele está ali resistindo à ação da polícia. Crise policial também. Movimentos sociais ou grupos sociais específicos com tomadas de reféns ou vítimas. Então, pessoas que aderem a um determinado grupo e na exigência de algum fator referente às motivações, aos anseios daquele grupo, acabam tomando reféns ou vítimas, gerando crises policiais também. Tentativas de suicídio, sendo elas armadas ou não, em nível, por ingestão de medicamento, por enforcamento, todo tipo de tentativa, ou seja, o ensaio pro suicídio é uma crise policial. Então, a crise policial, no que se refere ao suicídio, reside na tentativa de suicídio, uma crise policial. Ocorrências que envolvem artefatos explosivos. Então, aquelas ocorrências em que existe o emprego de um artefato explosivo, já existiu esse emprego e existe a possibilidade de algum resquício de material, são caracterizadas como crises policiais. Ações terroristas, atentados ou tomadas de reféns ou vítimas. Então, todo tipo de ação terroristas por grupos considerados terroristas e caracterizados e qualificados como tal, se enquadram em situações de crises policiais. Ocorrências envolvendo atiradores ativos, então aquelas pessoas que entram em determinado espaço com alvos múltiplos, com anseio específico de matar. São situações de atiradores ativos e se enquadram também, logicamente, como crises policiais. Tomada de aeronaves por criminosos, terroristas ou pessoas com perturbações mentais. Então, independente do tipo de pessoa que toma uma aeronave, essa situação é caracterizada como uma crise. Acidentes de grande proporção são crises, também são eventos críticos, geridos, nesse caso, pelos bombeiros em parceria com a Defesa Civil, mas existe também a necessidade de uma resposta especial por parte do Estado. É uma situação crucial, existe o risco direto à vida de pessoas. Então, por esses motivos, essa situação se qualifica também
como uma crise, como um evento crítico. Passando os tipos de crise, entraremos agora nas tipologias dos causadores do evento crítico. Dividimos então os SECs em 4 tipos, sendo eles: criminoso, é o tipo de causador que se motiva pela ação delituosa, ou seja, a prática do crime leva essa pessoa a gerar um evento crítico. São aquelas pessoas, então, que são frustradas da fuga ou que já cometeram um crime e impedem a aproximação policial, a ação policial. Geralmente, nas ocorrências com esse tipo de SEC, o criminoso, existe a tomada de reféns como escudo para a ação policial. E no futuro, durante a crise, esse refém é barganhado para o desfecho da crise. Terroristas, então, são grupos que atuam com o intuito de atingir, de coagir o Estado, geralmente com motivações ideológicas, sociais, políticas, religiosas, e em virtude desses anseios e dos interesses em atingir o Estado, em fazer propaganda da sua causa, de angariar adeptos, acabam gerando crises, e essas pessoas são qualificados como os SEC terroristas. Mentalmente perturbados. Então, são pessoas que possuem alteração no comportamento devido a 3 fatores. A presença de algum transtorno mental, de alguma patologia, de alguma doença mental fazem com que essa pessoa tenha alterações no comportamento normal e gere crise. Abalos emocionais súbitos, geralmente gerados ali pelo falecimento de um ente querido, uma traição, a demissão do seu emprego, que fazem com que a pessoa se encontre abalada emocionalmente e, em virtude disso, gere uma crise. Ou então, pessoas que apresentam alteração no comportamento devido ao abuso de drogas, sejam elas ilícitas ou lícitas. O quarto e último tipo de SEC, presos rebelados, se caracterizam por um grupo de pessoas que geram crises em virtude da especificidade da vida em cárcere. Tudo que um preso exige durante uma crise envolve diretamente a sua rotina no cárcere. Então, o preso vai falar sobre melhorias na qualidade da sua vida, no prolongamento do horário de um pátio de sol, numa possível transferência para outro estabelecimento penal. Enfim, tudo gira em torno das características da vida em cárcere. O dialeto desse tipo de SEC é muito específico, um vocabulário muito próprio, que muitas vezes pode confundir ali pessoas que não têm contato direto com os presos, né? Então, esse tipo de pessoa, ao gerar uma crise, a gente qualifica como SEC preso rebelado. As ocorrências críticas, então, elas apresentam peculiaridades de acordo com a sua tipologia. De acordo com o tipo da crise, algo muito específico existe naquela situação. Da mesma forma, ocorre com os SECs. Geralmente, a motivação das crises ela muda de acordo com a tipologia do causador. E é necessário, então, em virtude disso, da gama de tipos de crises que vimos, o investimento sério nas equipes especializadas para que possam responder de melhor maneira aos eventos críticos. Concluindo, então, a aula de hoje, tratamos sobre os tipos de crises, falamos de diversas situações que se caracterizam como situações de crises e falamos também da tipologia dos SECs, sendo eles os criminosos, terroristas, mentalmente perturbados e os presos rebelados. Ótimos estudos!